Os europeus e seus descendentes tiveram de transigir com índios e africanos quanto às relações genéticas e sociais. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que, de outro modo, se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. Agora que o Brasil é, creio que se pode dizer sem dúvida, a mais avançada democracia racial do mundo. Afinal, o Brasil é de fato uma democracia racial perfeita? E o racismo existe no Brasil? São Paulo, final do século XIX, início do século XX. O ano é 1890 e São Paulo é cenário do efervescente desenvolvimento industrial do país. A cena é diferente de qualquer outra região do território nacional, muito em virtude do surto das lavouras cafeeiras com sua superprodução agrícola. A cidade parece dar passos largos rumo à modernização e urbanização à medida que passa a superar o antigo regime, baseado no trabalho escravo e no sistema de servidão, aderindo agora ao trabalho livre e a uma nova ordem social, centrada nos valores de individualização e competição. Era a chegada do capitalismo no país. Porém, como fica o negro nesse novo projeto de Brasil? Há poucos anos dali, havia sido declarado o fim da escravidão, em 1888, concedendo a liberdade aos negros que trabalhavam nas lavouras de todo o Brasil. A partir de então, passariam a não dever mais nada a seus antigos senhores. Eram, portanto, senhores de si. Mas será que isso foi o suficiente? Conseguiu o negro se integrar à nova realidade social como pessoa liberta frente às novas relações de trabalho? Definitivamente não. Logo após a assinatura da Lei Áurea, e nos anos que se seguiram, o negro e o mulato migraram do campo para a capital, na esperança de servirem como trabalhadores livres. Mas logo encontraram os primeiros obstáculos. A cidade, que passava por um processo de transição do seu sistema de produção, ofertava cargos dos quais o negro e o mulato não tinham nenhuma condição de exercer, uma vez que nunca foram socializados para tal. Não possuíam familiaridade com os novos contratos de trabalho, não possuíam conhecimento técnico e especializado, tampouco condições de se estruturarem. Somando a isso, persistia ainda as ideias de inferioridade do negro como subcidadão, a mesma nas quais baseavam-se as relações senhor-escravo. Por fim, como se não bastasse a situação de abandono em que se encontrava, surge então uma figura que termina por repelir de vez o negro da nova capital, o imigrante europeu. Sua chegada em massa de países como Itália e Alemanha parece casar perfeitamente com o projeto de modernização que se esboçava à época. Foi confiada nele a esperança nacional de progresso por saltos, e assim o tímido estrangeiro monopoliza todas as oportunidades reais de ascensão econômica. Portanto, o cenário narrado denuncia um Brasil pós-abolição que não proporcionou qualquer tipo de inclusão do negro ao novo regime econômico. Da ordem social de classes, o negro foi puramente excluído, simplesmente substituído, confinado a ocupações brutas, mal retribuídas e desgastantes, resultando, em outros níveis, em irregularidade residencial, pobreza e criminalidade, sendo tais consequências sentidas pelo negro até os dias de hoje. E essa realidade expõe o quão arcaicas são as relações de cor no Brasil. O negro, mesmo livre, continuou a ser tratado como inferior. O branco, mesmo sem mais alcunha de senhor de engenho, se manteve na exata mesma posição de poder. O capitalismo traduz-se para o negro como exploração, qual a escravidão um dia fora. As estruturas se mantiveram as mesmas, e o racismo se valeu delas da mesma forma que as estruturas do racismo, sendo essas nas quais se consolidou não somente São Paulo, como todo o Brasil. E reconhecer o racismo no Brasil não só desmente o mito de democracia racial, como também o da própria ideia de democracia, pois enquanto não houver igualdade entre as raças, nunca haverá, de fato, igualdade. Afinal,
O Brasil é de fato uma democracia racial perfeita? E o racismo existe no Brasil? O ano é 1890 e São Paulo é cenário do efervescente desenvolvimento industrial do país. A cena é diferente de qualquer outra região do território nacional, muito em virtude do surto das lavouras cafeeiras com sua superprodução agrícola. A cidade parece dar passos largos rumo à modernização e urbanização à medida que passa a superar o antigo regime, baseado no trabalho escravo e no sistema de servidão, aderindo agora ao trabalho livre e a uma nova ordem social, centrada nos valores de individualização e competição. Era a chegada do capitalismo no país. O negro vai ser sempre, enquanto não houver democracia no Brasil, o nosso melhor ponto de referência para determinar que o Brasil não é uma sociedade democrática. Não é? E por isso ele vai ser sempre o melhor indício que nós temos do que deve ser uma democracia no Brasil. Uma democracia deve ser um regime político, econômico, cultural, social, que permita estabelecer igualdade entre todas as raças.